Agora para Ribeirão Preto, começou na manhã de hoje, no Fórum da Cidade, a segunda audiência do caso Larissa, professora que morreu envenenada. Isso em março desse ano. O marido dela, Luiz Garnica, médico, e a mãe dele, sogra da Larissa, a Elizabeth Arrabassa, são acusados do crime. Ao vivo agora, Guilherme Campos tem mais detalhes dessa audiência que está rolando hoje. Gui, inclusive você falou que a amante do Luiz, né, tinha um relacionamento até que já longo com ele, mesmo sendo extraconjugal. Ela já está por aí, deve já ter prestado aí algum depoimento por volta de agora, quase meio-dia, Gui? Agora há pouco, às 10h30 da manhã, nós acompanhamos aqui a chegada de advogados e também da Letícia, amante do Luiz Garnica. Daqui a pouco você vai acompanhar a tentativa de entrevista com a Letícia. Informações atualizadas, Valentim. Gabriel, amigo da Larissa, e Maria, prima da Elizabeth, já foram ouvidos. E nesse momento o médico legista Guilherme Tristão Rodrigues está sendo ouvido aqui no Fórum de Ribeirão Preto. 6 testemunhas devem ser ouvidas hoje. E aí, entre essas testemunhas está a amante de Luiz Garnica, que foi a última a chegar aqui no Fórum de Ribeirão Preto. Ela chegou num carro de aplicativo e foi recebida pelo advogado. Então vamos acompanhar agora essa tentativa de entrevista com a Letícia. Ela chegou aqui por volta de 10h30, já quase no horário de início dessa segunda audiência, e nós viemos com a Letícia da rua principal aqui do fórum até essa porta de vidro, tentando conversar com a amante de Luiz Garnica. Vamos acompanhar essa tentativa de entrevista. Letícia, o que você vai falar hoje sobre o Luiz? Você quer visitar o Luiz, né, Letícia? Por quê? Com ele? Luiz é inocente? Não quer falar nada por quê, Letícia? Você continua com ele, Letícia? O caso continua, Letícia? Você sabia Foi planejado, você sabia? Tem alguma coisa que pode ajudar na investigação? Vocês estavam juntos há um ano e ele já estava querendo largar da Larissa, né? Como é que tá a sua vida hoje, depois de tudo isso? Como você está para esse depoimento hoje? E rapidamente ela entra, né? Os jornalistas tentam algum depoimento dela, porém o advogado da Letícia, ele chegou a falar com a imprensa, adiantou algo que ela vai alegar em depoimento, Gui? Foi o primeiro advogado que chegou aqui no fórum, o Henrique Lima, e ele ficou aqui esperando a Letícia, e quando então ela chegou, ele foi até lá, você acompanhou aí nas imagens que ele está ao lado da amante de Luiz Garnica, e ele também falou com a gente. Valentim, você viu aí que em determinado momento eu perguntei sobre essa vontade dela de visitar o Luiz Garnica. Então tem a informação de que ela conseguiu uma união estável entre os dois e fez um pedido para visitar o Luiz Garnica. Eu perguntei para o advogado sobre isso, mas ele disse que ainda não tem uma resposta, né? A Secretaria de Administração Penitenciária ainda não deu uma resposta sobre isso e eles estão aguardando porque esse é um desejo da amante de Luiz Garnica. Ela quer ir visitar o Luiz e agora nem seria mais amante, porque ela já conseguiu essa união estável e esse pedido, né, já está lá na Secretaria de Administração Penitenciária, mas a resposta ainda não saiu. Vamos acompanhar então a entrevista do Henrique Lima, advogado da Letícia. Ô, doutor, como vai ser o depoimento dela hoje aqui? A gente espera que vai ser um depoimento rápido. Ela é testemunha dos fatos, né? Ela é testemunha, inclusive, comum da promotoria e da defesa do Luiz Garnica. Então a gente espera que seja um ato rápido hoje aqui no Fórum de Ribeirão. De que maneira ela pode ajudar o Garnica, né? O que ela deve relatar aqui? Ela não sabia de nada? Olha, em sede aqui, de como testemunha de acusação e testemunha de defesa, não é nem ajudar o Garnica, acho que ajudar o processo, no esclarecimento dos fatos. Ela está aqui hoje para falar o que ela viveu e o que ela sabe. Então nós não temos uma estratégia, não é para defender ou acusar ninguém. É de fato para esclarecer dentro do processo o que ela sabe. Doutor, o que ela sabe? O processo é segredo de justiça, né? Então é difícil a gente expor isso. Mas o que eu posso te dizer, ela vai contar da intimidade dela que ela tinha com o Luiz, o que eles viveram. Ela não sabia que tinha aí um plano para envenenar, né, a Larissa? Olha,
difícil a gente, mais uma vez, comentar um processo de segredo de justiça, é muito complicado nesse momento. Mas assim, se é que existiu esse plano, né, o que a gente não sabe também, eu acho que ela foi totalmente tirada fora disso, né, digamos assim. Doutor, e como ela tá com tudo isso? Ela tá tranquila em relação à audiência? Não, a gente sabe que não é fácil, né? Para as pessoas comuns, para o pessoal de fora, a gente passar por uma audiência dessa, aliás, passar por 2 oitivas de um inquérito policial, né? Depois passar por uma audiência de pronúncia e, se for o caso de prosseguir para um tribunal do júri, passar novamente pelo júri. Ninguém fica tranquilo, também não é o caso dela. Não tem como ficar tranquilo. Doutor, a conversa do Garnica com ela já era de que o Garnica ia se separar da Larissa. Isso aí já dá para falar alguma coisa em relação a isso? Olha, se separar, eu não sei se esse era o caso. É um relacionamento de 1 ano e meio, mas que houveram conversas nesse sentido, mas houve recuo tanto das 2 partes. Então é muito difícil a gente categorizar isso e afirmar. Mas eu acho que isso tudo vai ser esclarecido dentro do processo. A gente está muito confiante, tanto com a promotoria, com o juiz e a defesa de ambas as partes. Eu acho que vai ser um excelente processo. Eu tenho certeza que os fatos vão ser esclarecidos também para a família da vítima, porque a gente espera que aconteça logo. E ela não tem nenhum envolvimento? Posso afirmar que não. Olha, e aí o que chama atenção nessa entrevista feita pelo nosso competente Guilherme Campos é o momento que o Guilherme pergunta, questiona, olha, mas realmente a Letícia não tem nada a ver com esse plano absurdo de envenenar a Larissa aos poucos para tirar a vida dela? E o advogado garante que não, né? Em uma das conversas, inclusive de WhatsApp, a Letícia, com o Luiz Garnica, se mostra assustada quando fica sabendo da morte da Larissa, tá? Mas, claro que a defesa vai fazer o trabalho dela, porém, pode também existir, né, alguma outra vertente que siga um caminho diferente, né, que fale, olha, ela realmente já fez isso tudo de caso pensado, se surpreendeu na resposta e aí realmente uma situação que a polícia vai investigar. Por enquanto, ela é testemunha apenas, Gui, é bom reforçar isso, porque o advogado deixou muito claro que ela não tem nem envolvimento nem indireto nesse plano para matar a Larissa, né? É isso, Valentim. Por enquanto, ela é testemunha e outras testemunhas vão prestar, né, depoimento hoje aqui. E eu já estou com a lista. Guilherme Tristão Rodrigues, né, o legista que está sendo ouvido nesse momento. Gabriel Dovigo Oliveira, amigo íntimo da Larissa. Letícia, que é amante do Luiz. Abílio Manuel Coelho, porteiro. Maria Célia Reis dos Santos, prima de Elizabeth. Viviane Garnica Mioto, irmã de Luiz Garnica, filha de Elizabeth Arabaça. Valentim, e eu conversei também com o advogado do Luiz Garnica, o Júlio Mocin. Ele também chegou, né, quase na hora do início aqui da audiência. Tem entrevista do advogado, vamos ouvir agora, coloca no ar. Assim, como deve ser hoje essa audiência, hein? Na visão da defesa vai ser mais uma audiência tranquila e vai corroborar novamente a tese da defesa, no sentido que o Luiz não concorreu de forma alguma pelo crime cometido único e exclusivamente pela genitora dele, né? Isso vai ficar mais claro hoje com depoimentos bem importantes. Cito como exemplo o depoimento do médico perito, onde ele vai responder os quesitos que já foram formulados tanto pela acusação quanto pelas defesas anteriormente, bem como os depoimentos da Letícia e da Viviane, que é a irmã do Luiz. O depoimento da Letícia pode ajudar o Luiz? Olha, o depoimento dela já foi muito bem claro. Na verdade, ele foi mal interpretado lá atrás, mas está muito bem claro no sentido de que o Luiz, ele de forma alguma concorreu pelo crime, como volta a dizer, pelo crime cometido pela mãe. E também, eu creio que o médico perito, ele vai trazer também novas explicações em virtude das contradições existentes nos laudos, né, que são mais de um laudo, e também a irmã do Luiz. Eu creio que vai trazer, além daquilo que ela já disse, outras informações mais relevantes nesse momento crucial, onde hoje se encerra os depoimentos das testemunhas de acusação e testemunhas comuns. Quem cometeu esse crime foi só a Elizabeth? Olha, está mais do que evidente, até pela própria carta que ela escreveu, depois voltou atrás. Que situação. Guilherme Campos, que situação, hein? A gente está falando assim,
Olha, o Luiz fala, não fui eu. Aí a Ludmila perguntou pra ele, foi sua mãe? Ele fica em silêncio. Ele fica em silêncio. E agora o advogado fala, olha, tá mais na cara que foi a mãe que matou. Gente, é mãe e filho. O filho, pra se livrar da acusação, joga a culpa em cima da mãe, assustadoramente, de uma forma como se fosse uma pessoa desconhecida. Olha, eu não matei, quem matou foi minha mãe, né? Só faltou ele falar assim, o advogado falou assim. E nós temos também a entrevista dada pelo advogado da Beth, né? Que seria, então, segundo o filho, a mulher que matou a Larissa, Guilherme. Pois é, Valentim, estou olhando aqui a todo momento porque de repente tem um intervalo, né? E a gente já tenta falar com algum advogado, né? Ou até testemunha. Valentim, pois é, a gente conseguiu também conversar com o Bruno Ribeiro, que é o advogado da Elizabeth, e vamos acompanhar essa entrevista, né? Ele falou então, minutos antes dessa audiência começar. Doutor, o que você espera que fique provado, né? Depois do depoimento dessas pessoas hoje aqui? Olha, o que já foi demonstrado na audiência anterior e que a gente acredita que vai ser no mesmo sistema é que realmente não existe nenhuma prova cabal de que a Elizabeth teria participado, teria dado essa substância para Larissa, e se de fato a causa-morte da Larissa é o chumbinho. Existe uma dúvida muito grande sobre a causa-morte porque ela tinha um problema cardíaco pré-existente. Pode ser que a substância tenha potencializado, mas pode ser que não. Então essa é a informação que a gente precisa tirar do legista. Ele traz a informação que a dose que foi dada para Larissa é uma dose não letal. Se é uma dose não letal, ela não foi morta pelo chumbinho, ela foi morta por qualquer outro agente, inclusive até mesmo uma morte natural. Já está programada uma audiência para o próximo dia 14, para terça-feira, onde serão ouvidas as testemunhas de defesa e o interrogatório dos acusados. E é interessante acompanhar, Guilherme, né, amigos de casa, toda essa montagem do quebra-cabeça para tentar livrar cada um o seu cliente, né? O advogado da Elizabeth Arabassa, ele fala que pode ter dado chumbinho, mas não deu o suficiente para matar. A Larissa pode ter morrido de morte morrida, não de morte matada. Ele fala bem isso. Pode ter dado, sei lá, um treco nela e ela morreu. Não foi o chumbinho que matou. São caminhos que eles encontram para desqualificar cada vez mais a acusação e tentar não só livrar, mas pelo menos amenizar a pena em cima de cada um dos seus clientes. Ô Gui, você comentou um negócio importante. Aí atrás de você repara, você que está em casa, vê o Guilherme Campos toda hora olhando para trás, porque essa porta que fica logo atrás é a porta principal do fórum e essa é a única entrada e saída desses advogados, dessas pessoas que estão sendo ouvidas nessa audiência. E agora me parece que, pelo horário, 12h05, acabou de ser liberado para o intervalo do almoço. E a qualquer momento essas pessoas podem passar por aí e falar com você, não é isso, Gui? É verdade, Valentim. Entre meio-dia e 1h deve ter esse intervalo para o almoço e aí as pessoas vão sair por aqui. Em alguns casos, né, as testemunhas acabam entrando pelos fundos do fórum, mas hoje a gente chegou aqui um pouco antes, né, das 10h30 e a gente acompanhou a chegada de todo mundo por aqui, inclusive a amante do Luiz Garnica. Valentim, então essa audiência começou por volta das 10h30 aqui no Fórum de Ribeirão Preto e deve terminar no final do dia, daqui a pouco um intervalo, e o Tribunal de Justiça determinou que o médico legista compareça à sessão para responder eventuais dúvidas da acusação e defesa sobre o laudo toxicológico que acusou a presença de chumbinho no organismo de Larissa. A informação é que ele está prestando depoimento nesse momento. O especialista pediu à Justiça para não participar da primeira audiência, ocorrida no dia 9 de setembro. Ele usou de um direito previsto na legislação e se colocou à disposição das partes para responder previamente por escrito aos questionamentos. Nessa ocasião, 17 testemunhas de acusação e em comum com a defesa foram ouvidas, outras 6 que estavam previstas foram remanejadas para essa segunda sessão, que acontece hoje, entre elas a amante de Luiz, uma estudante de 26 anos e a filha de Elizabeth, irmã de Luiz Viviane Garnica. Os réus devem acompanhar a sessão à distância das penitenciárias. A aposentada Elizabeth Arabassa, de 68 anos, em Tremembé, e o médico Luiz Antônio Garnica, de 38 anos, em Serra Azul. Os advogados Júlio Mocin, que representa o médico, e o Bruno Ribeiro, que defende a aposentada, estarão no fórum e até então tinham sido permitidos a manter a comunicação com os clientes por meio de uma linha paralela. Nessa etapa, Luiz e Elizabeth não serão ouvidos, mas o Tribunal de Justiça já agendou o interrogatório deles. Luiz e Elizabeth serão interrogados no dia 14 de outubro. Eu volto com você, Valentim.
Olha, eu vou liberar o Guilherme Campos, ele vai ficar ali, né, atento, porque esse intervalo agora para o horário do almoço deve ocorrer em minutos, em poucos minutos. E aí o Guilherme tem toda a prioridade para chamar, falar, Valentim, vem comigo aqui, porque nós estamos ouvindo agora, ao vivo, uma das testemunhas que estão prestando depoimento ou que ainda irão prestar depoimento nessa segunda audiência do caso Larissa e, claro, os advogados também, que habitualmente falam com a imprensa, tá? Com a equipe da Record que está por ali. Gui, vou te liberar, qualquer informação, você volta ao vivo com a gente com mais detalhes e ele chama e fala ao vivo ainda dentro do Balanço Geral.